Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela vida do teu filho, que aqui já está, Senhor, nesse púlpito, ó Pai. E ele veio para glorificar e exaltar o teu nome acima de tudo. Mas nós te pedimos, ó Pai, fala aquilo que o Senhor tem, Senhor. Aquilo pelo qual o Senhor quer tratar com a sua igreja. Sirva-se do teu servo, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Sempre a segunda é melhor, né? Queridos, antes da gente entrar na palavra, eu quero dar aqui alguns avisos. O trabalho com as mulheres aí no sábado, ele precisou ser cancelado. Então, no sábado não vai haver o trabalho que haveria aí com as mulheres no sábado à tarde. E também eu tenho aqui nas minhas mãos um papel da Polícia Militar, daqui da base comunitária aqui do Jardim Verônia. Eles estão com um projeto aí para abençoar a comunidade, é o projeto Leitura na Praça. Leve, leia e doe, com o intuito de promover maior aproximação da população com a Polícia Militar, incentivo à leitura e aquisição de conhecimento. Os policiais desta base iniciaram uma campanha de arrecadação e distribuição de livros gratuitamente. O objetivo é despertar o hábito da leitura e auxiliar a comunidade na socialização do conhecimento, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento psicossocial e também na alfabetização das crianças e jovens. Você que puder doar um livro, só chegar ali na base comunitária e fazer a sua doação. Amém? E antes de entrarmos também na palavra, eu quero orar pela filha da irmã Olíria, que não deu tempo para a gente incluir aqui na oração. Mas você aí sentado, feche os seus olhos, vamos orar. É Edilma. Edilma, ela sofreu uma paralisia facial. Vamos estar orando para Deus restabelecer a saúde perfeita nesse momento. Pai, nós estamos aqui perante a Tua presença e antes de meditarmos na Tua palavra, já queremos fazer uso dela para declarar, ó Deus, que a Tua palavra diz, a Tua palavra nos diz que o Senhor nos sara de todas as enfermidades e fazendo uso desta palavra, nós declaramos a cura na vida da irmã Edilma, declaramos, ó Deus, que a sua face seja restabelecida normalmente neste momento, que não haja sequela, que ela volte, ó Deus, a gozar de saúde perfeita, porque nós oramos e repreendemos toda a enfermidade no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Abram as vossas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Amém? Queridos, a gente, o mês de março aí nós vamos estar falando sobre renovação. E hoje a gente vai falar de renovando a fé. E por falar em fé, a gente tem que sempre lembrar do nosso pai na fé. Quem é o nosso pai na fé, queridos? Abraão, né? Ele é chamado o pai da fé. Você achou aí Gênesis 22? Amém? Vamos ler alguns versículos. Diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que Deus provou a Abraão, e lhe disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão levantou-se cedo de manhã e selou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, dos seus servos,
Isaque, seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e colocou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo em sua mão e uma faca, e foram os dois juntos. Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos, e eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. E Abraão construiu um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. Ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim, teu filho, teu único filho. Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis detrás dele um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar Javé-Jiré, como se diz até este dia: no monte do Senhor ele será visto. E o anjo do Senhor chamou Abraão do céu uma segunda vez e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho, em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a beira do mar. A tua semente possuirá o portão dos seus inimigos, e em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou aos seus servos, e eles levantaram e foram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Amém? Quase lemos o capítulo inteiro, mas alguns textos é necessário a gente ler ele todo para a gente entender o que Deus deseja nos falar. Queridos, olhando para esse texto, eu quero caminhar com os irmãos, a gente observando alguns aspectos ou pontos de vista na vida de Abraão referente a provação que Deus fez na vida dele, ou seja, o momento em que Deus decide provar a fé de Abraão. Por falar em renovação de fé, para renovar precisa passar por uma avaliação, não é assim? Quando nós vamos renovar a carta de motorista, se você não fez CFC, na época não tinha, aí depois passou a ter, você for renovar a carta, vai ter que fazer o CFC. Se você é motorista profissional e não fez, aí quando for renovar, tem que fazer o teste lá para uso de droga e outras coisas. Isso, psicotécnico, exame de vista, e o médico faz algumas avaliações. Esta renovação nada mais é do que uma avaliação para ver se você está apto para continuar
podendo conduzir um veículo. Na fé não é diferente. Quando a gente fala de renovação da fé, Deus, ele de tempos em tempos, ele nos prova a fé. Do mesmo modo que ele provou aqui a fé de Abraão, de vez em quando ele deixa vir algumas situações, ou ele mesmo promove em nossas vidas para provar a nossa fé. E nesta noite, nós falando em renovação, a gente vai caminhar aqui olhando alguns aspectos que Deus provou a fé de Abraão, analisou a fé de Abraão, e para ver se ele seria provado. A primeira característica da fé de Abraão, desta prova, foi a questão da renúncia. Lá no versículo 1, diz lá o texto assim, no verso 2, melhor dizendo, ele disse, toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que te mostrarei. Queridos, olha que interessante. Quando Deus ele chama Abraão, ele chama no meio de um povo idólatra, lá na terra de Ur dos Caldeus. Deus o chama, tira ele de uma terra idólatra e fala para ele, vá para a terra que te mostrarei. Deus não falou para ele, vá para cima, para baixo, para frente ou para trás. Deus simplesmente falou para ele, vá para a terra que eu te mostrarei. Eu penso que se Deus falasse conosco, até comigo, Clóvis, vá para a terra que eu te mostrarei. Não é que eu sou incrédulo, de repente meio preguiçoso, ia falar, Deus, eu estou aqui no meio da rua, se eu descer tudo isso, o Senhor falar que é lá para o outro lado, eu vou me cansar, então vou aguardar o Senhor dizer, porque se o Senhor falar que é lá para cima, eu já estou na metade, se o Senhor falar que é lá para baixo, aí eu desço tranquilinho. Eu acredito que muitos nos dias de hoje iam falar, sim Senhor, eu vou, mas primeiro me mostra. Abraão, ele é chamado pai da fé, porque ele tinha atitudes de pessoa de fé. A Bíblia mostra que ele não questiona, Senhor, eu vou, mas é adiante, é para trás, direita, esquerda, qual é o sentido? Ele simplesmente saiu da sua parentela, saiu da sua casa e foi em direção ao que Deus ainda lhe mostraria. E é interessante, Deus faz uma promessa para ele, de que ele teria um filho, e esse filho seria o filho da promessa. A gente sabe que a sua esposa Sara quis dar uma ajudinha para Deus, e falou para ele, olha, tem a nossa serva aí, Agar, vai lá, tem um filho com ela, tal. Ela não creu na promessa plenamente, e aí deu seu marido para outra lá, e teve um filho chamado Ismael, e muitos dizem que até Osama Bin Laden é descendente deste Ismael, porque Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa de Deus era Isaque. E aí, então, Deus dá Isaque um tempo depois. Ou seja, Deus cumpre a promessa que fez a este homem de fé. E ao cumprir essa promessa, Abraão está maravilhado, Abraão está curtindo seu filho está entre a adolescência e a juventude, já não é mais aquele molequinho em formação, ele já está um jovem forte, robusto. Abraão devia, de repente, jogar uma bolinha lá com ele, mas naquela época não tinha bola, de repente poderia ter um coco, e ali brincavam e se divertia, o pai e o filho brincando, estavam ali felizes da vida. Mas de repente Deus chega nele e pede para ele sacrificar o seu filho. Imagina, amados, você pedir algo para Deus, ou você nem pedir para Deus, e Deus vai falar, eu estou te dando, eu vou fazer, e você fala, obrigado Senhor, eu não lhe pedi, mas é muito bem-vindo porque é o Senhor que está me dando. E quando Deus dá, é algo bom. E aí Deus vai te dar, sem pedir nada em troca, sem que você orou pedindo aquilo, porque Abraão não pediu.
E aí Deus deu o filho Isaque. Mas num momento tão maravilhoso dele estar ensinando o seu filho a viver, está curtindo o seu filho ali, Deus vem e pede Isaque. Deus fala para ele: agora eu quero que você ofereça teu filho em sacrifício, em oferta queimada ao Senhor. É interessante que ao olhar para o texto, a gente vê uma lembrança do chamado de Abraão, porque Deus fala: vá para a terra que eu te mostrarei. E Deus fala para ele: agora pega o teu menino e prepara tudo, e você vai oferecer ele como oferta queimada no monte que eu te mostrarei. Você vai para a terra de Moriá, mas eu ainda vou te mostrar o monte. Ou seja, a primeira característica que Deus prova na vida de Abraão é o quê? A renúncia. Ele abrir mão, ele largar, ele deixar. É interessante, a gente ouve aquele louvor que os irmãos cantam aqui, né? Falando de Jó. Jó, aí fala: Deus me deu, Deus tomou, não é assim? Aí, ou seja, quando no louvor fala Deus me deu, Deus tomou, não é um ato de Deus tomou e ele, Deus tomou de mim, não. Ele fala aquilo em adoração, ele fala aquilo em renúncia, em abrir mão, em não relutar com Deus. Ele não fala aquilo como um menino mimado, que o pai dá um brinquedo e quando o filho devido àquele brinquedo, o filho para de estudar direito, não presta atenção, o pai vai falar: eu vou tomar isso porque você não está estudando. Aí vai, meu pai, todo ano o presente que a gente ganhava era bicicleta Caloi. Aí tinha os trapalhões, né? Pedalando na Caloi, tal. Vocês se lembram, né? Aí, todo ano me esforçava para passar de ano. A primeira foi uma Caloi dobrável, depois a Caloi Cross, depois a Freestyle Light, depois uma Aero Free Light e tal. Cada bike que eu rodava por aí afora. Aí um dia eu ainda moleque saí de São Miguel, pedalando, fui parar lá em Ribeirão Pires. Aí meu pai, confiscou a bicicleta. Falou: menino, você não nasceu do vento, você tem pai, tem mãe. Como é que você pega uma bicicleta em São Miguel e vai parar lá em Ribeirão Pires? Eu falei: pedalando, pai. Aí, pedalando. Aí ele: mas como é que você chegou lá? Eu falei: chegando. E como é que você voltou? Voltando. Mas se foi mesmo? Eu falei: fui. E fui mesmo. Aí, ou seja, meu pai foi e confiscou. Aí minha mãe: cadê a bicicleta? O pai tomou. Mas com Jó não foi assim. Deus me deu, Deus tomou. Ele fala o Deus tomou como um ato de adoração. Ou seja, Deus pegou para si, Deus se agradou, então Deus foi e recolheu, Deus pegou para ele. Ou seja, tudo que temos é nosso? Não, existem aí grandes empresários, né? Olha, eu sou o gestor de tal e tal empresa, isso, aquilo, eu sou dono do grupo e tal. Meu querido, a pessoa que diz isso, eu sou dono de uma tal empresa, ele está equivocado. Não é dele, é de Deus. Deus apenas está permitindo ele administrar. Tudo que, como foi pregado aqui domingo, tudo é dele, para ele, é tudo dele. Nós somos apenas o quê? Administradores daquilo que Deus dá. Então Deus tomou? Sim, Deus pegou para ele. E aí quando a gente olha a primeira característica da fé de Abraão, aí quando é provada, é a renúncia. Deus lhe pede o que ele mais desejou. Ele confiou que Deus lhe daria e Deus vai e pega no melhor momento. Irmãos, eu me lembro de uma irmã em uma de nossas igrejas,
que ela foi mudar para a cidade de Goiânia e aí veio ao culto, ela dirigiu o culto e pediu oração. Eu já devo ter contado isso aqui. E aí o irmão dela pegou um filho, um menorzinho, tipo a neném que está no colo da irmã Solange, e um maiorzinho, e falou: irmã, eu vou indo na frente, depois você vai com a esposa. Que ela falou: eu vou depois do culto. Aí eu pego a estrada e vou. Aí ele foi embora, o irmão, o cunhado, e levou os 2 filhos. E a filha ficou com ela. E aí foram embora. Aí o marido falou: não vou pegar a estrada de noite, eu vou ficar e amanhã cedo. Por volta de meia-noite ela acorda, teve uma visão de um para-brisa quebrando. E aí logo chega a notícia que o seu irmão bateu o carro, e bateu de frente com o carro, o motorista do outro carro entrou no para-brisa, e aí morreu o irmão dela, morreu a cunhada, morreu o filho maiorzinho, e o garotinho não estava no carro. Aí os bombeiros já estavam parando de procurar. Quando um bombeiro ele sai de lado para urinar, quando ele está lá, de repente pisa em algo, que ele olha, era o garotinho. O garotinho veio a falecer. Mas no enterro, a mãe colocou a mão em um caixão e no outro caixão, e ela falava assim: Deus, obrigada, porque eu tive o privilégio de, apesar de muito pouco tempo, o Senhor ter me dado o privilégio de ser mãe deles. Aí citou os nomes, eu não me lembro agora. Aí, agora o Senhor tomou para si. O Senhor os recolheu. Muito obrigada por eu ter tido o privilégio de ser mãe dessas crianças. Queridos, a igreja reunia irmãos e iam na casa dela orar para consolá-la. E saíam de lá todos renovados. Porque ela entendeu que mesmo de forma tão trágica, Deus estava recolhendo. Deus recolheu os seus filhos. Então, ou seja, Deus deu Isaac a Abraão, mas Deus resolveu provar a sua fé. A primeira característica dessa aprovação foi ver o grau de renúncia que ele tinha. E aí Deus pede para ele: agora você vai sacrificar o teu filho. Ou seja, abrir mão. Irmãos, imagina Deus vir e pedir para você algo de tamanha importância na tua vida. O que você tem de grande importância na sua vida? O seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o curso na faculdade que você está fazendo, o seu carro que você acabou de comprar, ou o carro que você acabou de pagar. O que você tem de tão precioso que você, se Deus te pedir, você vai tremer nas bases? Abraão, Deus ao pedir, ele renunciou. E aí também nessa característica, exigiu algo da parte dele. E o que Deus exige? Além dele renunciar, dele abrir mão, ele não podia simplesmente falar: Deus, está aqui, ó, meu filho está aí. Virava as costas e saía. Não, Deus mandou ele sacrificar. Ele precisava ir ao local do sacrifício. Ele precisava oferecer um sacrifício. Amados, se nós queremos renovação na nossa fé, nós precisamos ter renúncia. Nós precisamos renunciar àquilo que atrapalha nós crescermos na fé. Precisamos renunciar às coisas que não agradam a Deus. E muitas vezes nós cristãos estamos com coisas em nossos corações que desagradam ao Senhor. São pensamentos, atitudes, olhares, palavras, o que ouvimos, como foi dito aqui no domingo. E aí, ou seja, além de renunciar, eu tenho que deixar, sim, mas eu preciso sacrificar. Eu já contei aqui que quando eu aceitei Jesus, eu peguei meus discos de rock and roll, tudo, e queimei. E aí veio um lá, pega lá Pink Floyd, opa, esse do Pink Floyd é meu, tira lá para ti, tá.
Ai, vai queimar. Esse aqui do Deep Purple, não, vai para o fogo. E fui queimando tudo. Por quê? Não bastava apenas eu falar, não ouço mais, mas deixava lá como peça de decoração. Ou em algum momento ia falar, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, eu vou lá ouvir. Aí ia lá e colocava aí. Não ia adiantar. Então eu tinha que o quê? Queimar. Eu tinha que eliminar. Eu tinha que o quê? Sacrificar. Acabar com aquilo. E Abraão, queridos, ele precisou sacrificar. Você olhar aí no verso 3 ao 8, você vai ver ele indo a caminho do sacrifício. Agora, sacrificar é um ato de fé. Para sacrificar, envolve duas coisas. Primeiro, queridos, muitas vezes nós abrimos mão de algo, mas não queremos sacrificar. Ah, eu já fiz tal coisa para o Senhor. Muitas vezes não queremos sacrificar 2 horas de sono para levantar 2 horas mais cedo na madrugada para dobrar os joelhos para falar com Deus. Não queremos sacrificar aquele churrasco que o amigo nos convidou no domingo para irmos comer um churrasco na casa do amigo. Não queremos sacrificar, abrir mão daquele churrasco para fazermos um jejum de pelo menos da hora que acorda até um certo horário do dia. Não queremos sacrificar. Não queremos sacrificar um livro que já lemos ele diversas vezes para ir até ali à base da polícia e doar ali para que alguma criança, algum jovem possa estar lendo. Não queremos sacrificar algo que a gente olha e fala, não tem valor monetário, mas tem valor sentimental. Não abrimos mãos, mas sacrificar é um ato de fé. E para renovar a nossa fé, precisa haver sacrifício. E para realizar um sacrifício é preciso 2 coisas. Uma coisa é caminhar. Caminhar, quando a gente olha aí no verso de número 3, diz assim, Abraão levantou cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 servos, Isaque seu filho, cortou a lenha para a oferta e se levantou e foi para o local que Deus lhe dissera. Ou seja, para sacrificar, nós precisamos ter 2 atitudes. A primeira é caminhar. Não tem como você sacrificar parado, você ficar inerte em um lugar. Não, você tem que ir até o local do sacrifício. Por que Jesus ele chegou no templo e mandou o pé nas mesas e virou a mesa e foi de um modo muito abrupto contra aquela ação do povo? O povo tinha que sacrificar, mas eles saíam de casa cheio de pecado, mas cheio de pose. Entravam no templo como se fosse simplesmente adorar. E não vinham de casa já com a cara contrita, arrependimento pelo pecado. Chegavam no templo e, olha, eu pequei só um pouquinho, esse periquito aqui. Olha, eu pequei um pouquinho mais, daí esprear. E tinha pessoa que tinha que levar um boi de casa. O pecado era muito, ele tinha que trazer um boi, mas ele falava, a minha posição social, se eu ir com um boi até o templo, vão falar, meu Deus, esse pecou demais. Então já tinha tudo lá no templo, a facilidade. Quando Jesus viu aquilo, ele chegou lá e virou a mesa, falou um caminhão de coisas, não ofendeu as pessoas, porque ele estava contra o ato deles, não contra as pessoas. E aí, ou seja, ele teve uma atitude abrupta. Uma coisa é caminhar, ter disposição para tal coisa. Ou seja, se eu vou sacrificar, precisa haver da minha parte essa disposição no meu coração. Eu quero fazer, então eu vou fazer, eu vou caminhar até o local do sacrifício, é como nós falamos, saia do seu lugar, venha ofertar, venha dizimar, venha com alegria. Você vai sair do seu lugar e vir diante do altar,
trazer a sua semente. Ou seja, é um ato seu, é um ato que você vai fazer, pessoal. E outra coisa, além do caminhar, no ato de sacrificar, precisa haver o quê? Obediência. Ou seja, sacrificar envolve caminhar e obedecer. Ou seja, caminhar em obediência. O que Deus falou para Abraão certa feita? Ande na minha presença e ser perfeito. Aí tem aquele louvor. Na minha presença, sede perfeito. Tananana. Aí eu só dou umas palhinhas, vocês vão lembrando, né? Se eu cantar, vocês vão correr. Então, ou seja, caminhe na minha presença em obediência. E você vai ser o quê? Perfeito. Você quer ter a fé renovada? Caminha todos os dias na presença de Deus, em rumo à perfeição. Como já foi dito, Paulo falou que eu deixo para trás as coisas que ficaram e caminho para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Então sacrificar envolve o caminhar, mas não é um caminhar à toa, não é um caminhar sem rumo, não é um caminhar sem rumo, sem direção. Tem pessoa que sai de casa e fala, eu vou tomar um ar, e sai por aí, e onde você foi? Não sei, eu saí andando. Não, a pessoa na direção de Deus, ela sabe para onde vai. Ela sai, ela sabe para onde vai, e ela sabe para onde vai voltar. Ou seja, caminhar em direção à vontade de Deus. É um caminhar, é uma obediência, caminhar na presença de Deus. No seu caminhar também, Abraão ele usou alguns instrumentos. Ele estava caminhando rumo ao quê, queridos? Rumo ao monte. Para fazer o quê? Para sacrificar. Só que para sacrificar, Deus mandou ele fazer o quê? Levar alguns instrumentos para o sacrifício. Não tem como eu sacrificar de mãos limpas, de mãos vazias, porque a mão tem que estar limpa. Coração puro e mãos limpas diante do Senhor. E aí, nesse caminhar, ele precisou de alguns instrumentos. O primeiro, ele usou um jumento. O jumento simboliza o quê, amados? Representa o quê um jumento? Ele representa a humildade. Ou seja, queridos, nós temos que caminhar em obediência na presença de Deus, humildes, olhando para Ele, confiando que Ele vai nos dar vitória, olhando para Ele, obedecendo a sua palavra em humildade. E aquele jumentinho, ele representava isso, a humildade. Além do jumento, ele também teve que pôr sobre o jumento, para quando chegasse lá no monte, a lenha. Senão, como que ia fazer pegar fogo? Irmãos, a lenha representa o quê? A lenha representa a nossa adoração. Porque sem adoração não pega fogo. Aí o irmão cantou aqui, já está escalado para o encontro de adultos, hein, irmão? Encontro distrital de adultos, dia 24 de agosto. Está escalado para cantar lá. Aí, ou seja, você, para queimar a lenha, a lenha representa o quê? A adoração. E a adoração sem fogo, ela não acontece. Ou seja, sem adoração, não pega fogo. Não tem como. Você, eu vou adorar a Deus. E vai ficar lá, não. Você vai começar a dizer palavras de engrandecimento a Deus. Senhor, Tu és tão maravilhoso, Deus. Eu tenho vivenciado as Tuas misericórdias. Senhor, as Tuas promessas têm feito eu caminhar mais adiante, porque a Tua palavra ela tem queimado no meu coração e eu tenho entendido os propósitos dela, e Deus vai receber Suas palavras como adoração. Aí daqui a pouco você já solta um louvor, daqui a pouco esse louvor vira adoração, daqui a pouco o fogo pegou e a coisa não para e você vai adorando e o fogo pegou. Então
a lenha que estava agora sobre os lombos daquele jumento, ela representava a adoração. Quando você vem adorar a Deus, queridos, quando você vai sacrificar para o Senhor, tem que haver adoração. Você vem diante do altar trazer a sua oferta, e se você vir como apenas um simples ato, joga lá e põe a mão para alguém orar, o fogo não vai cair, não vai haver adoração, o fogo não vai acontecer. Mas fogo na oferta, no dízimo, sim, você vai ver os milagres de Deus acontecendo em diversas áreas da sua vida. Aí, ou seja, através da adoração. Um outro instrumento, a faca, porque ele ia precisar do punhal para sacrificar. A faca, ela simboliza o quê? A palavra de Deus, a espada. Aí, quantos de nós, se a Bíblia literalmente fosse uma faca, fosse uma espada, haveria muita gente aí amputada, sem braço, porque a pessoa põe lá debaixo do braço e não tira ela nem para ler. Aí põe lá debaixo do braço, mas não saca a Bíblia para ler, não saca a Bíblia para evangelizar, não saca a Bíblia para falar algo de Deus para alguém. Ela fica ali, é perigoso a pessoa dormir, e se for literalmente uma espada, uma faca, quando a pessoa acordar, acorda sem um braço, porque a espada cortou. E outra coisa que ela precisa é o fogo. Sem o fogo não há um sacrifício, não queima a oferta. E quem gera este fogo? O Espírito Santo do Senhor. Aleluia! A palavra de Deus, muitas vezes, ela fala do Espírito Santo como fogo. Às vezes, as pessoas não olham na nossa placa, Igreja Pentecostal, tal, não. Olham lá, Igreja Metodista Wesleyana. Mas quando nós vamos contar a história dela, as pessoas entendem que é uma igreja que nasceu no fogo. É uma igreja que ela é guiada pelo Espírito Santo. É uma igreja que o Espírito Santo tem domínio. É uma igreja, é um povo que ama o Senhor e quer vivenciar este fogo. Então, amados, no sacrifício de Abraão havia fogo. Havia esse fogo na provação da sua fé. Em terceiro, ele usa também, acompanha ele 2 moços. A Bíblia diz que ele põe todos os instrumentos para sacrificar, porém ele pega 2 servos e leva esses 2 servos com ele. Esses 2 servos, amados, um representa a fé e o outro representa a obediência. A fé e a obediência andam de mãos dadas. Sem fé você não obedece. Sem obediência você não tem fé. Só obedece quem tem fé. Quando é dada uma palavra do púlpito para a nave da igreja, e quem recebe com fé, coloca em prática, esse é vitorioso. Mas quem não recebe, não coloca em prática, não obedeceu, não vai acontecer aquilo que a palavra está dizendo. A palavra rema. A palavra viva, porque é necessário fé e obediência. Quando nós temos fé, nós obedecemos. Queridos, tantos e tantos testemunhos aí, de pessoas que foram dados prazo de validade. E eu posso falar isso com veemência, porque a minha esposa, ela vivenciou isso. Os médicos, ao descobrirem o câncer, disseram para ela, olha, você tem 1 ano de vida. Aí, 1 ano de vida se não conseguirmos operar. E Deus reverteu esse quadro. E quantos vereditos os médicos têm dado por aí afora e Deus tem revertido. Sabe por quê? A fé, ela vem, estimula o coração da pessoa e ela obedece a palavra de Deus e todo veredito contrário cai por terra. E a pessoa passa a viver as promessas que Deus tem. Aí, ou seja,
Outra coisa que Deus, ele olha para Abraão e ele prova ali em Abraão, ele nessa provação da fé, Deus olha e vê em Abraão o quê? Os olhos espirituais. Ele pega os dois moços, ele vai caminhando com aqueles moços e chega a uma determinada localidade, ele olha ao longe e ele vê o monte do sacrifício. E aí ele fala para aqueles moços, vocês dois vão ficar aqui, porém eu e o jovem vamos sacrificar. E olha os olhos da fé, o que ele fala? Nós vamos sacrificar. E o quê? E logo voltaremos. Daqui a pouquinho a gente estará aí. Daqui a pouco a gente retorna. Porque ele estava olhando com os olhos da fé. Olha lá, o monte do sacrifício. É para lá que eu vou. Vocês dois aguardem. Mas nós dois voltaremos. E então ele vai caminhando para aquele monte do sacrifício. Aí, ou seja, Deus quer que nós vejamos pelos olhos da fé e não pelos olhos carnais. Muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que nós estamos olhando e vendo. Quando Pedro ele está no barco e ele recebe um convite maravilhoso. O convite de Jesus, ele é assustado, achando que Jesus era um fantasma. Jesus faz um convite para ele, desce daí, vem estar comigo. E ele, ao ouvir a voz de Jesus, ele olhando tão somente para Jesus, ele desce e começa a andar por sobre as águas. E quando ele está bem próximo a Jesus, ele vai querer contemplar o que está ao redor dele. Aí ele olha para o lado assim, ele vê aquela escuridão, sente o vento bater. Aí ele olha para o outro lado e a mesma coisa, daqui a pouco ele começa o quê? A afundar. Por quê? Porque ele começou a olhar as circunstâncias. Abraão não. Abraão olhou para o monte e falou, iremos lá sacrificar. E daqui a pouco a gente volta. A gente vai retornar. Porque se ele fosse olhar com os olhos da carne, ele iria dizer assim, eu vou sacrificar. Depois eu volto com o coração contrito. Não. Ele não olhou para o filho e falou, filho, você está indo comigo, mas você não vai voltar. Não, ele falou, nós iremos e sacrificaremos. Só que Isaac já era jovem, Isaac já estava ligado. Ele olhou, ele pegou, ele tomou ciência da situação. Aí ele falou, pai, espera aí, estamos aí com a lenha, estamos aí com o cutelo, estamos aí com tudo preparado, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí é a hora H. Ele, além de ser questionado por Deus, agora é questionado pelo filho. O filho podia o quê? O senhor vai me sacrificar? Tchau, ó. Pé na tábua, queimava o chão, saía 1000, deixava poeira, ó. Saída pela esquerda, ia 1000. Não. Mas ele falou, filho, Deus proverá para si o cordeiro, subamos e sacrifiquemos lá. E aí o filho, ao caminhar com o pai, todos esses anos, ele sabia que o pai era um homem de fé. Mas se ele visse, ao longo da vida, Abraão titubeando em alguma situação, Abraão conversando com Sara, Sara, a coisa está feia, eu acho que dessa vez não vai dar certo. Olha, e agora, só um milagre. Aí a hora que Abraão falasse, vamos que Deus proverá o cordeiro para si, ele falava, vindo de ti não. Aí corria. Mas ele sabia o pai que tinha, ele sabia o exemplo de homem de Deus, de fé, que havia dentro da casa dele. Aí eu pergunto, você pai, qual é o exemplo para o seu filho, dentro da sua casa, dentro da tua família? Você pode falar e o seu filho falar, esse aí eu boto fé porque é meu pai, eu conheço. Ou você fala e ele fala, pai, menos, não é tudo isso não. Irmãos, nós temos que tomar o exemplo de Abraão.
Temos que ter fé, os olhos espirituais. Deus quer que homens e mulheres vejam com os olhos da fé. Lá em Abacuque não, Hebreus capítulo 10, verso 35 em diante, há um texto que eu gosto muito, que ele fala lá: porque necessitais de paciência, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque aquele que há de vir, virá, e se tardar, não demorará, né? Mais ou menos assim. Aí fala o quê? O justo viverá pela fé. Aí, ou seja, essa palavra, o justo viverá pela fé, aparece em Hebreus, aparece em Gálatas, aparece em Abacuque e aparece em Romanos também, 4 vezes na Bíblia. Ou seja, nós temos que viver pela fé. Paulo, ele chega a falar que na vida do cristão, se fizer algo que não seja pela fé, ele está pecando. Então a minha e a tua vida, ela tem que ser dirigida por fé. A situação está feia, mas eu creio que Deus tem um milagre. Não dá mais. Deus tem um milagre. Na empresa estão mandando todo mundo embora, mas eu vou ser promovido. Você vai ser promovido? Está mandando todo mundo embora? Vai falir? Não, não vai falir. Eu vou ser o dono da empresa e a bagaça vai crescer. Está cheio de gente aí que a empresa ia falir. Patrão, passa a empresa para mim. E você vai ver, depois eu te dou o comando de novo. E o cara vai e a coisa acontece. Tem que ter fé. A fé não é firmado naquilo que a gente vê, mas é naquilo que nós esperamos. Fé é algo sobrenatural. Fé não se explica. Fé é milagre. Milagre é para se viver, não é para se explicar. E aí, continuando, lá no verso 7, quando ele é questionado, Isaac falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai, ele disse, aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta? Ou seja, Abraão creu na provisão divina. Qual é a situação que você está vivendo na tua situação matrimonial? Está terrível, pastor. Lá em casa parece o espaço sideral. Só disco voador voando. Marido, você não lavou esses pratos? Então toma, joga. Marido, você não pagou tal conta? Mais um disco voador voando. Só a coisa feia. Na vida financeira, nisso, naquilo. Queridos, Deus tem a provisão. Abraão creu na provisão divina. Abraão creu que Deus ia providenciar. Aí, ou seja, não podemos desesperar em momento algum, porque o diabo, ele trabalha na incredulidade, ele trabalha no desespero. Você sabia? Quando você está dentro da igreja, você está cheio de coragem, não é? Apaga as luzes, fecha a igreja, aí você está indo na rua sozinho, aí acabou as luzes. Eu quero ver se você tem a mesma coragem dentro da igreja. Um dia eu na estrada, indo para o seminário, há 20 e poucos anos atrás, aquela escuridão, e eu estou indo, caminhando eu vou para o ser forte, lararara, e já tarde da noite, aí de repente eu ouço assim, boa noite, uma voz bem aí, boa noite, aí, irmão, tá com medo? Rapaz, você quer me matar? Uma hora dessa aí no meio do mato, dando boa noite, você quer matar alguém? Aí, ou seja, você sozinho na escuridão, aí o medo bate. Mas é na hora do medo que o diabo se cresce. Por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que olhar pela fé e crer no milagre. Não há situação desesperadora que Deus não possa mudar. Não podemos nos desesperar com nada. Deus é o Jeová Jireh, o Deus de toda o quê? Toda provisão. Está difícil alguma situação na tua vida?
Creia que Deus é o Deus da provisão. Não importa a área, Ele é o Deus de toda provisão. Você precisa de um resgate de Deus, de um milagre de Deus. Ele é o Deus da provisão. E em último lugar, a última palavra é do Senhor. Lá no verso de número 11, o texto diz assim: e o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: estou aqui. No momento em que Abraão pega o cutelo para imolar o seu filho amado, o anjo bradou lá dos altos céus e disse: Abraão, Abraão, não faça tal coisa. Aí um pregador baiano falou assim, que o anjo disse: Abraão, Abraão, caba da peste, não arraia essa peixeira no bichinho não. Aí, para com isso, menino. Aí ele parou. Aí, ou seja, a última palavra é de Deus. Abraão, no momento em que iria descer a faca sobre o menino para imolar, Deus falou: Abraão, não faça tal coisa. Não use esse cutelo contra o menino. Não faça mais nada. Tendo em vista que você entregou o seu filho em sacrifício, Deus provou a sua fé e se agradou. Aí ele ouviu um barulho, ele olha para trás, e aí tinha um cordeiro preso pelo chifre no arbusto. E aí ele fala para Isaac: foi salvo pelo gongo. Aí Isaac falou: não, foi pelo anjo, papai, vai lá pegar o cordeiro. E aí ele vai lá, pega o cordeiro e põe na mesa do sacrifício e traz aquele cordeiro como um sacrifício. Ou seja, queridos, não há situação que Deus não possa vir em seu socorro. Você está esperando o socorro de alguém? Não virá. Lamento te informar. Você ligou para aquele amigo: meu, me empresta X aí, que ó, o banco falou que vai para protesto. Esquece. Esse amigo não vai te ajudar. O teu socorro não vem do amigo. Ah, eu vou falar com o pastor Agno. Não, o socorro não vai vir dele. Eu vou falar então com o pastor Ageu. Não, não vai vir dele. O socorro vem de Deus. O socorro vem do céu. Foi do céu que ele ouviu a voz: eis aí o cordeiro para o sacrifício. Na última hora, Deus mudou a trajetória daquele punhal que ia matar o menino. Deus falou: opa, olha lá o cordeiro. Você tem que olhar e ver o cordeiro preparado para o sacrifício. A última palavra é de Deus. O nosso socorro sempre virá dos céus, sempre virá do alto, sempre virá de Deus. Ainda que você fala: parece que não vai acontecer, vai acontecer. Deus não vai te desamparar. O nosso socorro vem do Senhor, mediante a uma fé viva, mediante a uma fé renovada. Deus nesta noite quer renovar a tua fé. Como que anda a tua fé, meu amado? Como que anda a tua fé? Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Muitas vezes, amados, é muito fácil orar pelos outros, mas é tão difícil para orar no seio da nossa família. Deus, Ele quer reverter esse quadro. Coloque-se em pé, amado ou amada. Como anda a tua fé? A tua fé, ela está grande para as pequenas coisas e minúscula para as grandes coisas. Grande para você orar por alguém com um resfriado e minúscula para alguém no estágio terminal de HIV ou outra enfermidade. Como está a tua fé? Grande para você dizer que Deus vai dar o livramento para o cachorro que está preso com uma coleira apertada, e pequena para você dizer para aquele que está a ponto de cometer um suicídio: para com isso, Deus vai te livrar. Eu
quero te convidar, saia do seu lugar, vem aqui diante do altar do Senhor. Essa noite é noite de sacrifício, é noite de renúncia, de você renunciar aquilo que atrapalha a renovação da tua fé, de você sacrificar aquilo que atrapalha você caminhar e crescer mais e mais na presença de Deus. Essa noite é noite de você sacrificar-se diante do Senhor. E eu quero te convidar, saia do seu lugar, vem aqui perante o altar do Senhor, vivenciar o milagre. O Deus da provisão quer se manifestar na tua vida. O Deus que dá a última palavra, Ele quer se manifestar na tua vida. O Deus que faz você olhar além das circunstâncias, além da situação, Ele quer se manifestar na tua vida. O Deus que olha para você e quer encontrar em você obediência na caminhada para você chegar à perfeição. Ele está aqui presente e quer abençoar a sua vida. Se você quer vivenciar esse renovo de Deus, venha. Oh, aleluia. Oh, Deus poderoso e tremendo, nós estamos perante a tua presença, como Abraão foi diante de ti naquele dia. Ah, Pai, naquele monte ele sacrificou, naquele monte ele não titubeou, naquele monte ele não duvidou, ele simplesmente caminhou em obediência, ele colocou a fé em ação e foi o rumo à tua presença, tão somente para adorá-lo, Pai. E aqui nós estamos. Que este altar seja o altar da adoração. Este altar agora, minha irmã, meu irmão, seja o altar da tua entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor aquilo que a ti é precioso. Entrega ao Senhor aquilo que toma um tempo precioso na tua vida, aquilo que de repente tem tido mais importância a ti do que o próprio Deus. Oh, oh Deus, vai tocando vidas nesta hora, Senhor. Oh Pai, vai agindo, Senhor, sobre cada vida aqui, trazendo a Deus a manifestação do teu poder. Oh Pai, vai recebendo aquilo que tua filha, que teu filho vem entregar diante do teu altar. Oh Pai, veja nesse coração, veja a renúncia, veja, Senhor, a entrega, veja o sacrifício, a obediência. Oh Pai, em nome de Jesus, vai tocando, Pai, vai agindo, vai operando, vai trazendo o milagre necessário, vai se agradando da oferta de cada um, vai se agradando, ó Deus, da atitude de adoração de cada um. Tu és Deus de poder e milagre. Oh, ricanta labai, xerebecai, arabanai, oh, rabachuribicanta lavas. Vai atuando, Deus, segundo a tua vontade. Nós oramos, ó Pai, e abençoamos cada vida aqui, e cremos na renovação da vossa fé, e cremos, ó Deus, no milagre do Senhor, e cremos, ó Deus, que o Senhor está movendo para si o Cordeiro. E nós oramos nesta hora, agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Você crê que Deus nesta hora recebeu a sua adoração, a sua oferta, seu sacrifício? Amém. Se você não está fazendo a campanha, pode voltar para o seu assento. Mas você que está do segundo dia da campanha em diante, já fica aqui na frente. Você que está sentado aí, amado, e está realizando a campanha, saia do seu lugar, vem aqui diante do altar, que nós vamos orar por você. Vamos ungir a sua vida, declarando a vitória do Senhor sobre a
tua vida, para que você, aquilo que você está fazendo em campanha, você receba nesta hora. Amém? Tem alguém que está sentado e está fazendo a campanha? Vem aqui diante do altar. Aleluia. Feche os seus olhos, comece a orar, comece a falar com o Senhor, comece a colocar em campanha aquilo que você tem apresentado diante de Deus. Oh Pai, nós estamos aqui, ó Deus, em campanha perante o altar do Senhor. Fazemos isso, ó Deus, porque confiamos na Tua Palavra. E a Tua Palavra, ela nos recomenda que é necessário ter fé, aqueles que se aproximam de Ti. E ó Deus, o Teu povo aqui perante o Teu altar se aproxima do Senhor nesta hora, para lhes apresentar, ó Deus, uma causa impossível, uma causa que homem algum pode lhes fazer algo. Somente o Senhor tem poder para realizar. Estende a tua mão sobre esta vida e traz a vitória almejada. Traz, ó Deus, em nome de Jesus, a realização daquilo que os teus filhos apresentam perante a Ti em campanha nesta hora. Seja uma cura, seja uma porta de emprego, seja paz no lar, seja salvação. Pai, Tu conhece cada petição. Vem e traz a vitória em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Você crê na vitória? Amém. Então pode voltar para o seu assento, abençoado em nome de Jesus. Nós temos alguém que está sentado ou de pé lá atrás e quer iniciar uma campanha nesta noite? O convite está feito. Vem aqui diante do altar e vamos iniciar a campanha. Amém? Amém. Pode vir aqui em nome de Jesus. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, a Tua serva, Pai, que vem diante do Teu altar, Pai, trazer uma causa que ela crê que só o Senhor tem poder para realizar. Senhor, a Tua palavra diz: aquilo que o ímpio teme virá sobre ele, mas o desejo do justo o Senhor cumprirá. Venha nesta hora e cumpra, Pai, o desejo do coração da Tua filha, trazendo a Deus a realização daquilo que ela começa nesta noite, uma campanha, que ela já receba a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Amém? Quero convidar aqui a irmã Heloísa. A irmã Heloísa, para quem não sabe, só olhar direitinho nela, vocês vão descobrir de quem ela é irmã. Quem não sabe, diga aí de quem ela é irmã. Quem não sabe? Ó, pessoal inteligente aqui, hein? Hoje ela está fazendo aniversário. Vamos orar por ela? Vamos abençoar a vida dela? Amém, pastor Agno? Deus abençoe, parabéns mais uma vez. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, neste momento te damos graças pelo teu grande amor sobre a vida da tua filha, por mais essa data de aniversário que concede sobre o seu coração, Senhor. Que esta noite de sacrifício, ó Pai, a tua filha possa depositar no teu altar a alegria, a gratidão, Senhor, pela vida, a gratidão pela salvação, a gratidão, Senhor, por essa data de aniversário, estar na tua casa, na tua presença, celebrando o teu nome, ó Pai. Que a tua vitória seja sobre as suas mãos, pois assim nós oramos gratos a ti por este momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns. Pastor, quer dizer algo? Ah, tá. Então, irmã Heloísa, volta aqui. Vem cá, pastor. Vamos orar.
pastor quer que hora que vocês vão retornar ao Rio de Janeiro amanhã. Amém. Estenda suas mãos de novo. Pai, aqui está o pastor Ageu, sua filha Heloísa. Senhor, no dia de amanhã estarão retornando ao Rio de Janeiro. Pai, estende tuas boas mãos sobre os teus filhos. As asas potentes do Senhor, que guarda, que preserva, livra eles de todo mal, no caminho de ida e durante, ó Deus, todo o tempo ali naquele lugar, que estarão habitando ali, a bênção do Senhor permaneça, dando livramento, dando vitória em todas as áreas de vossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aniversário sem Coca-Cola, sem salgadinho não é o mesmo, né? Passem ali na cantina, paguem para a irmã Coca-Cola, salgados e comemorem com ela o aniversário dela. Amém? Temos ali a cantina de intercessão, Coca-Cola, coxinha, bolinha de carne, presunto e queijo. E tem lá uns negócios lá, só chegar lá. Coloque-se em pé, amados, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Põe a mão aí no teu coração. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por todo o decorrer deste culto. Obrigado, ó Deus, porque cremos, ó Pai, que grandes coisas o Senhor realizou sobre a Tua igreja. O Senhor recebeu a adoração do Teu povo. O Senhor recebeu cada ato nosso de culto. Então, Pai, agora que retornaremos aos nossos lares, que a boa mão do Senhor nos conduza em proteção, dando livramento e vitória, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só rapidão antes de impetrar a bênção. Eu e a Raquel, esses dias voltando para casa de moto, aí eu sempre ligado no retrovisor, falei, amor, tá vindo 3 motos aí, meia cabreira, então fica ligado aí, fica calminha. Aí pá, 3 motos e 4 caras, ou seja, 2 fecham e o garupa desce e enquadra, né? Aí, quando os caras colaram, aí tinha uma rua à direita e já liguei a seta, né? Aí os caras sinalizaram. Pá, a hora que eles embicaram, que eu fiz que ia entrar, os caras entraram. Aí pensaram, né? Quebradinha aqui, a gente rouba eles mais fácil. A hora que eles embicaram, eu, segura aí que agora não vai ter farol nem lombada. Aí, fui embora. Passei lombada, farol. Cadê os caras? Já era. Agora tranquilinho. E os caras, acho que ficaram me procurando. Foi livramento de Deus. Feche os seus olhos. Estenda suas mãos. Amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável do nosso grande Deus e Pai, que as consolações, bem como a comunhão, que procedem do seu Santo Espírito, agora desça sobre todos vocês e permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Dê a paz a todos e vai na bênção em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Existe um canteiro muito lindo, de flores preciosas de valor, regado por um rio cristalino, uma fonte que jamais se esgotou, uma fonte que emana lá do alto, um mistério que jamais se revelou. O canteiro é a igreja reunida e as flores são os servos do Senhor. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que arrasa no meu ser. Água viva que jorra de Deus, enche-me, sacia-me.
Jesus nesse jardim é um jardineiro que rega todas as flores com amor. A água, ela corre noite e dia num canteiro que o Senhor já preparou. A água está correndo, ela não para. Se você é uma flor, deve sentir. Se está sedenta, fala ao jardineiro, ele está passando por aqui. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que já passa no meu ser. Água viva que jorra de Deus, enche-me, enche-me, sacia-me. Oh, aleluia, beba desta água. Você que não experimentou desta água, beba desta água em nome de Jesus. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Água viva que jorra de Deus, enche-me, enche-me, sacia-me. Enche-me, enche-me, sacia-me. Enche-me, enche-me, sacia-me.